Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais conhecimento, melhores informações e fazer, obviamente, a melhor gestão do seu negócio. O canal da NTBA conta com o oferecimento da Construtora Miramar. Construtora Miramar que tem lançamentos novos, prédios belíssimos e também empreendimentos já entregues que vão ao encontro do que você, empreendedor, do que você, empreendedora, procura. Aquele cantinho gostoso para viver com muita paz, com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues com últimas unidades à venda da Construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado, um consultor para discutir com você as estratégias da empresa, avaliar o seu negócio, buscar o melhor posicionamento estratégico junto ao mercado. Consulte sempre um bom profissional. Tenha a NNA Santos Consultoria e Projetos com você. Também com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você possa ter mais tempo para fazer análise do seu empreendimento, fazer bons relacionamentos, aumentar o faturamento da sua empresa, fazer o seu negócio prosperar. Antes de nós irmos aquele cantinho gostoso que a gente sempre tem no canal da NTBA, a nossa conversa no café, eu queria aqui fazer uma rápida reflexão com você, empreendedor, com você, empreendedor. Nós, diante de um negócio, não importa qual seja o tamanho, qual seja o segmento com o qual trabalhemos, temos grandes desafios diários. Um deles, talvez, formar a nossa melhor equipe, formar o nosso Dream Team. Como reunir pessoas que todos nós somos diferentes uns dos outros, e assim por felicidade. Que todos nós fôssemos iguais seria um verdadeiro tédio. Mas todos nós temos vivências, experiências, conhecimentos bem distintos uns dos outros. Às vezes até mesmo dentro da mesma família, com a mesma criação, os ramos de possibilidades vão forjando profissionais e cidadãos completamente diferentes. E aí vem o nosso papel como empreendedor para que possamos fazer o nosso negócio alavancar, para que possamos fazer o nosso negócio crescer, buscar aí agregar pessoas que estejam dispostas a viver, né, as emoções dos nossos negócios, que estejam alinhadas com a nossa missão, com a nossa visão, com os nossos valores. Então é importantíssimo que você tenha o seu planejamento estratégico. Mas mais do que isso, o que nós desejamos, o que nós observamos desses profissionais para que venham fazer parte da nossa empresa, para que venham fazer parte do nosso Dream Team? Esse é um pouquinho dos assuntos que nós vamos tratar no episódio de hoje do seu canal da NTBA, na nossa conversa no café. Café com você, empreendedor, com você, empreendedora, com alguém que já não é mais uma convidada, é nossa habituê aqui constante do seu canal da NTBA, que traz consigo a experiência do mundo da aviação, da gastronomia, da hospitalidade, da hotelaria, né, do comércio, seja em grandes magazines, seja com comércio popular, seja com comércios voltados ao público do luxo. É alguém que traz também consigo uma bagagem acadêmica, como acadêmica de pedagogia que eu é. Então a sala de aula é comum hoje para essa profissional que sempre nos brinda com o seu conhecimento, com as suas vivências, com a sua experiência e tem a generosidade de compartilhar com você tudo isso que ela vem acumulando ao longo da sua trajetória de vida. Seja bem-vinda, Aline Lima. Olá, Alexandre, muito bom estar aqui, é uma honra, muito obrigada pelo convite, conversando com você e com o seu público. E veja, trazemos hoje, Aline, um assunto de extrema relevância, né? Competências comportamentais valorizadas no mercado. Ou seja, quais são aquelas atitudes, aqueles comportamentos que são observados e que o mercado deseja de um bom profissional? Esse assunto é fascinante,
Porque por qualquer, vou falar de modo pessoal agora, todas as áreas que eu passei, todas elas precisavam que eu desenvolvesse. Em qualquer outra área que eu ainda não trabalhei, que não tem a ver com o meu ramo, elas precisam também ser trabalhadas, serem desenvolvidas. O que você faz também precisa. Então, é universal, porque a gente aqui fala de personalidade, de ética, de vários pontos, vários Quesitos. detalhes, quesitos, são detalhes que vão fazer a diferença para que o meu negócio se destaque. E nós percebemos isso quando chegamos a algum negócio, algum empreendimento, e nós percebemos que não existe algum desses pontos que nós vamos citar. Acho que isso é importante, porque é um conjunto, né, de elementos. Sim. Aqui a gente vai passar, obviamente, ao longo da conversa, e você trouxe para a gente aqui destacado algumas competências comportamentais que são, obviamente, observadas pelo mercado. Comprometimento, criatividade, o dinamismo, foco em resultados, disponibilidade, organização, flexibilidade, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. Dentro desse conjunto, né, daquilo que a gente chama de soft skills, né, que a gente tem, obviamente, observado dentro do profissional, né, além do seu conhecimento, da sua bagagem, né, da sua vivência, mas aqui dentro do segmento, né, dentro desse olhar, né, das competências, das habilidades, qual delas, Aline, olhando assim como um todo, qual delas você destacaria que você julga mais relevante? Olha, são todas muito importantes, mas eu vou no equilíbrio emocional. Porque dá aquela respirada, saber o momento de falar, saber o momento de se colocar, de ter a resposta mais prudente, mais correta, não falar o que vem na cabeça, não explodir na frente de pessoas erradas, não explodir em lugar nenhum, mas principalmente na frente de pessoas erradas, eu acho que de todos ele é o que traz um peso um pouco maior. O que a Aline está dizendo para você, empreendedor, para você, empreendedora, é agir com o cérebro, com inteligência emocional, não com o fígado. Não com o fígado. Porque o fígado vai desopilar, muitas vezes a gente pode ter a vontade, né, de pronunciar algo diferente, né, até num contraponto um pouco mais assintoso, mas aí vem de pronto esse equilíbrio emocional da qual a Aline está trazendo para a gente, aí, essa reflexão, de a gente pensar, de a gente compreender, de a gente entender, né, que às vezes não vale a pena. Sim. Você comprar uma briga, entrar, como a gente costuma dizer, numa bola dividida, né, que isso lá adiante, profissionalmente ou mesmo corporativamente, pode prejudicar a sua trajetória, pode prejudicar eventualmente os seus negócios, podem fechar as portas das oportunidades. Então é importante. Claro que eu vou fazer essa reflexão aqui até ousada, Aline. Sim. A gente, quando é mais jovem, a gente tende a ser mais impetuoso. Muito né? mais. A gente acaba, né, querendo, né, até na projeção do corpo, na entonação da voz, né, querendo, digamos assim, sobrepor o eventual oponente. Né? A sabedoria, né, vai nos dando um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de tranquilidade, de equilíbrio, para perceber que muitas vezes não vale a pena. Né? Então, e a gente, como líder, como empreendedores, gestores de uma equipe, conduzindo um time, mais do que nunca, seu equilíbrio emocional é que vai fazer a diferença. Você pode estar revestido de toda a razão, mas se a sua atitude, o seu palavreado, a forma como você se dirige ao seu time não for a mais adequada, além de perder a razão, você não vai ter mais um time fechado com você, conduzido para o mesmo ponto, para o mesmo ambiente. Queria abordar um pouquinho rapidamente com você esses pontos. Claro. Acho que uma das palavras-chave hoje que a gente vem muito discutindo no mercado, né, é a questão do comprometimento. É isso, fundamental. Como a gente pode, né, extrair, né, ou provocar na pessoa, no profissional, esse grau de comprometimento? Entra uma série de fatores. Entra qual é a necessidade que eu tenho daquele trabalho, porque às vezes, de fato, aquele trabalho depende, a sobrevivência daquela pessoa depende do trabalho. Então,
O comprometimento será diferenciado de uma pessoa que talvez não importe se ele esteja ou não nesse trabalho, especialmente. Mas eu acredito que o comprometimento ele está junto com o equilíbrio no topo. Na hora que um recrutador ele procura um colaborador, um funcionário, ele vai fazer perguntas, ele vai tentar manobrar uma conversa para que compreenda qual é o grau de comprometimento que essa pessoa tem, às vezes até puxando outros assuntos da vida dela, para saber se é uma pessoa confiável, porque é muito fácil de trocar de emprego. A gente sabe que podemos ser multi, né, em nossas vidas, sermos várias pessoas em uma só. Porém, o comprometimento e quão disposta eu estou a estar junto com a empresa a médio, a longo prazo, dependendo de como for o meu contrato, eles estão muito de olho. Muito de olho, e eu vou dizer o seguinte, até que ponto você está disposto a ficar com a empresa? Eu aqui me atreveria a colocar esse ponto do foco em resultados. Isso é fundamental, né? Muitas vezes as pessoas têm uma retórica, têm uma forma de se comportar no ambiente de trabalho, mas quando você olha assim, cadê o resultado entregue? Né? O que você entregou? O que você apresentou? É um pouco disso, né? Sim, pode ser que a pessoa pegue muitas coisas para fazer, seja uma maquiagem, vou colocar desse modo, de às vezes parecer que faz muita coisa, mas precisa da entrega, e o foco, todos esses pontos, eles são fundamentais, são muito importantes. Você ter foco, começo, meio e fim, né? Participar do processo completo, ter a entrega, uma excelente entrega, e não tem como falar que não é satisfatório para um empreendedor, porque é assim. É sim, o foco, né, nos resultados tem a ver também com aquilo que você quer para o seu negócio. Se você não sabe o que você quer para o seu negócio, não espere que o seu colaborador, por melhor que ele seja formado, qualificado, experiente, consiga dizer para você o que tem que ser feito. Então é importante estabelecer o processo de planejamento, entender quais são de fato, né, os grandes objetivos a serem alcançados, quais são as metas que a gente deseja, seja com o próximo exercício, seja a médio ou a longo prazo, para que isso seja universalizado com a sua equipe, ou seja, compartilhado com a sua equipe, entendido com a sua equipe, eventualmente trazendo a equipe para que você possa também ouvi-los com as suas contribuições, para que a gente possa ter cada vez mais o nível de comprometimento aumentado e também o foco nos resultados que nós desejamos. Criatividade me parece também ser um ponto importantíssimo para qualquer segmento empresarial, para qualquer atividade, né, Aline? Porque afinal de contas, e aí eu chamo a atenção de você empreendedor, de você empreendedora, existe apenas uma constante no mundo dos negócios. Uma única constante no mundo dos negócios. São as mudanças. Nenhum dia é igual ao outro, por mais que a gente estabeleça uma rotina, um horário para abrir, um horário para fechar, para fazer, para acontecer, para comprar, para vender, para atender, mas todo dia a gente tem uma nuance diferente, todo dia a gente se depara com situações novas, e isso é o fascínio que a gente tem no mundo dos negócios, é saber que as mudanças acontecem no cotidiano, e daí a criatividade. Sim. E se está parado, nada está mudando, tem alguma coisa errada. Daí também é interessante que esses pontos eles levam ao líder, à liderança, né? Gerar esse incômodo, o que eu posso fazer diferente, o equilíbrio, porque o líder ele é o espelho, ele é o exemplo da equipe. Então, se é um gerente que eu tenho, que a minha empresa tem, se sou eu, ou como o dono que estou ali à frente, todas essas características eu preciso carregar comigo para poder cobrar, para poder exemplificar no dia a dia, mostrar a vivência disso tudo acontecendo, e que, como você falou do foco, se o próprio empresário não sabe onde ele quer chegar, daí o seu funcionário não vai saber também. Então, todos eles caminham, eles levam ao encontro para o líder. E aí eu vou chamar a atenção aqui de um ponto importante, que está bem no centro aqui da história. Relações ou relacionamento interpessoal.
E tem a ver, sim, com a capacidade de diálogo, com a capacidade de empatia, com a Uhum. capacidade de abraçar uma causa, da sinergia, de estar envolvido, mas que também passa, quando você destacou agora o líder, me parece que é um dos pontos cruciais, né, Aline? Que o Sim. líder tem que ter essa capacidade de se relacionar com a equipe, com as pessoas. Quem tiver à frente pode levantar a empresa ou derrubar. É ponto passivo. No relacionamento interpessoal, sobre o diálogo, sobre a comunicação, é importante que as pessoas, todas elas, daí do funcionário ao dono da companhia da empresa, leiam bastante, saibam o que está acontecendo, porque forma repertório, a pessoa ela aprende a ter coesão. Quando ela fala, existe começo, meio e fim. Ela não apenas se comunica, mas ela sabe se comunicar. Ela consegue passar o que ela está pensando. Não apenas fica só no falatório e parece que houve uma comunicação, parece que houve um diálogo e na verdade nada foi entendido. Então, a gente fala assim, tem muitos cursos de oratória, são importantes, mas falta um pouquinho o curso de escutatória, de aprender a ouvir, né? Ouvir sem responder, ouvir para entender. Muitas vezes as pessoas estão vindo com uma ideia, uma reflexão, seu colaborador, o seu cliente, e o ser humano estar pronto, armado para responder. Então, o relacionamento interpessoal, estando direitinho ali junto, é maravilhoso. Decola a companhia. Decola a companhia e para isso a gente também precisa de gente com disponibilidade, né? Para enfrentar os desafios também, né? Disponibilidade. Nossa, ainda tem tantas coisas agora precisando. Resiliência também, a gente aprender a se adaptar. A disponibilidade ela tem um pouco disso. Eu estou me adaptando às vezes a um novo horário, a um atendimento diferenciado. Então, Há um setor, por um exemplo. setor diferente, uma nova oportunidade. Então, é muito importante. É muito lindo ver tudo acontecendo. Assim, na teoria é lindo, na prática é lindo e funciona assim. Muito bem na prática, só querer. Depende, obviamente, do clima que você tem, da Sim. cultura organizacional que você empreende. Então, é para você empreendedor, essa preocupação de criar essa ambiência que seja participativa, que seja envolvente, que possibilite as pessoas ao crescimento, não só pessoal, mas também profissional. Então, é importante que a gente alimente esse ambiente de trabalho que possa ser benéfico a todos. E aí vem a questão do dinamismo, né? Não existe, e até a própria natureza, né, Aline? Quando a gente vê assim, nos fortes ventos, qual é a árvore que cai? Geralmente, nossa, como aquela árvore caiu que tinha um tronco mais forte. Nem sempre a árvore tem um tronco maior, uma copa maravilhosa tem as raízes profundas, né? E isso faz com que na dinâmica você acabe tombando, diferente daquela que tem a sua profundidade em suas raízes, ou mesmo tem a sua característica mais delgada, mais fina, que ela consegue ir ao sabor dos ventos e não cair. Isso também tem a ver com o mercado, tem a ver com as pessoas, né? Com certeza. Porque o mundo tá aí, dificuldade advém a todos, então precisamos ter essa empatia também, esse olhar que não vai estar sempre tudo bem para todo mundo, a todo tempo. Então, fazer com que deixe mais leve o ambiente. A empresa que a gente entra é como um país estrangeiro. Você tem que aprender a comunicação daquele local, a cultura, e aos poucos ali o que no começo é diferente, nossa, nunca vi isso acontecendo, passa a ser habitual, passa a ser rotineiro, porque é trabalho, não deixa de ter alguma rotina, ainda que seja algum trabalho com uma rotina mais dinâmica. Então, o dinamismo, ele traz como posso dizer, ele traz uma energia maior para aquela rotina do dia a dia, para também os trabalhos serem feitos numa velocidade melhor e que tenha mais tempo. Ou seja, você tem que ter o time da coisa, você tem que estar Sim, disposto, tem que agir, né? As atitudes são tão importantes quanto o conhecimento e a experiência que você tem. Conhecimento a gente vai adquirindo ao longo da vida pelos estudos, né, pelos cursos,
principalmente pelas faculdades, pós-graduações que eventualmente possamos cursar. Vai se acumulando também as vivências, as experiências. Isso é fundamental. Isso vai dando mais maturidade, vai dando mais poder e percepção de analisar as coisas como um todo. Então isso é importantíssimo. Mas se a gente não tiver a atitude, a vontade de realizar e praticar o TBC, você deve estar perguntando, mas Alexandre, não é o TBT de quinta-feira, né, do hashtag TBT, a gente tem que lembrar das coisas? Não estou falando do TBT de quinta-feira, não. Eu estou falando do TBC, do tirar a bunda da cadeira, de ir lá e fazer, de ter atitude. Isso também faz parte de um dinamismo. É você perceber as mudanças, estar acompanhando essas mudanças, ser também um agente de mudanças. É isso que a gente espera dentro dos nossos quadros, enquanto empreendedores. Gente com vontade de realizar, com vontade de entregar. Daí o foco nos resultados, daí a criatividade, a disponibilidade, você se relacionar. Mas para tudo isso também, tem que ter organização, né, Aline? Tem que ter. Você tem que ter o pensamento da organização como um todo e estruturar o seu ambiente de trabalho, o seu espaço de trabalho, o seu dia a dia, né? Sim. Senão, nem a própria pessoa se encontra, os negócios ficam todos ali espalhados. Eu estou dizendo assim, parece até material. Você fala, não, até se for virtual apenas os negócios, vai ficar tudo espalhado da mesma forma. A gente vê, eu vou até trazer um exemplo da aviação. O conhecimento técnico, mudando uma aeronave ou outra, é praticamente o mesmo. Agora, uma das coisas mais difíceis que tem é uma companhia aérea contratar alguém que veio de outra companhia aérea. Existe sim, mas eles gostam de contratar alguém que não tem experiência ainda. Porque embora a parte técnica, o comportamento técnico, o treinamento técnico seja praticamente o mesmo, a parte da cultura da empresa é outra, os gestos são outros. Tudo parece a mesma coisa, mas não é, porque cada um tem a sua característica, cada empresa ela tem a sua cara. Enfim, mas os cursos que existem, as empresas que oferecem cursos de comportamentos, elas são muito felizes quando elas escolhem trazer esse tipo de benefício para os seus colaboradores, porque aí você leva para a vida. Né? Eu falo, o treinamento que eu tive na aviação, eu levo para minha vida, para todas as empresas que eu passei, porque é uma escola muito forte de você saber estar no lugar do outro, e tudo isso se resume a isso, a estar no lugar do outro, do outro colaborador que está comigo, do meu cliente, do meu patrão, do meu funcionário, se eu tenho funcionário. Então, essas competências emocionais, elas vão para a sua vida. Então, só tem a ganhar mesmo. E nós estamos, como seres humanos, em constante aprendizado. Temos que ter a capacidade de absorver cada vez mais essas nuances que o mundo corporativo nos proporciona. E isso tem a ver também com flexibilidade, né? Tem a ver com essa questão de ter um jogo de cintura. Né? Tem, porque nem sempre a gente vai conseguir resolver na hora uma situação, vai precisar de um tempo para resolver, às vezes você sempre fala não para uma situação, para um cliente, mas naquele momento precisa dizer um sim, ou sempre diz um sim, precisa dizer um não. Cada empresa com as suas particularidades, mas precisa ter flexibilidade, porque é o exemplo da arvorezinha na ventania, né, no vendaval. Ela vai envergar, mas ela não vai quebrar. Não tenha dúvida. E algo que é fundamental, né? Isso para nós que contratamos, que empreendemos, mas para você que também é profissional, que nos acompanha no canal da NTBA, fundamental a capacidade de trabalhar em equipe, não eu-equipe. A gente observa aí no mercado, infelizmente, às vezes profissionais, né, que acabam tendo algumas posturas, alguns comportamentos que vira o eu-equipe e não a equipe, que é todo mundo jogando junto. Né? Ele fica sobrecarregado, infeliz, às vezes acha que está arrasando,
E a gente vê um profissional que não consegue dar conta de tudo, porque para isso que tem a equipe, cada um ter todos, alguns trabalhos é possível todos fazerem as mesmas coisas, mas bem divididinho, não pesa para ninguém. O resultado ele fica satisfatório para todos. Então, trabalhar em equipe é bom. Tem pessoas que são centralizadoras por natureza. Então, elas sofrem, né? Precisa trabalhar isso dentro dela mesma. Não adianta, não vai resolver. Se é o líder que faz isso, se é o próprio empresário, muitas vezes, o próprio dono, ou se é um líder, ou se é um colaborador que quer tomar tudo para si, não vai funcionar. A equipe não fica, não tem quem aguente trabalhar com essa pessoa e não dá certo. O legal é tudo certinho, tudo bem distribuído e dá para fazer sim. Então são dois aspectos aqui importantes que a Aline nos trouxe nesse episódio do canal da NTBA para você enquanto profissional. Observar esses quesitos, quão você tem ao longo da sua trajetória profissional o comprometimento por onde você passou, como foram os resultados que você entregou, como é a sua capacidade de inovação, de criatividade face a eventualmente um problema, face eventualmente a uma situação que não foi prevista anteriormente, a disponibilidade para aceitar novos desafios. E não estou falando só de disponibilidade de horário, de dias, não, que muitas vezes também pode acarretar isso, mas você que está sempre disponível, com vontade, que se coloca ali para compor o trabalho com a equipe, jogando junto, isso seguramente você vai fazer a diferença no mercado sim. A capacidade e o dinamismo que você tem, né, as atitudes, os comportamentos proativos, de enfrentar os problemas, de ir para cima sim, não com agressividade, mas para resolver. É isso que se espera de um bom profissional. Que também seja organizado, que também compreenda o momento que as coisas estão acontecendo, que você também tenha organização, inclusive, do seu ambiente de trabalho, para que você não perca tempo na hora que você tem que dar uma resposta a alguém que te peça, seja um colega, seja um cliente, seja o seu supervisor direto, seja o dono da empresa para a qual você trabalha. É importante essa relação, esse relacionamento interpessoal, porque a gente não vive sozinho e a gente precisa ter o equilíbrio e compreender que as partes juntas, quando somadas, são maiores do que eu posso produzir sozinho. O equilíbrio emocional é fundamental. A gente vive num mundo que nós não desligamos mais. Nós estamos ali presencialmente, estamos digitalmente, estamos trabalhando, estamos em casa, estamos estudando. E a gente meio que não se desconecta mais. A gente está conectado o tempo inteiro. Então a gente precisa também encontrar esse equilíbrio. Agir com muita parcimônia, com muito cuidado. Cuidar da gente para que a gente possa cuidar dos nossos negócios. Flexibilidade é fundamental. Ter o jogo de cintura. Perceber que, claro, existem as normas que devem ser seguidas. E ninguém está dizendo aqui para não seguir as normas. Mas até que ponto, como bem lembrou a Aline na sua explanação, nem sempre dizer sim constantemente trará um bom resultado. Às vezes um não também acaba trazendo também uma nova perspectiva. E não é porque eu estou acostumado a dizer não, que eu também não posso dizer um sim e conseguir transformar uma situação de adversa em algo bastante produtivo. Aline, na verdade, o cafezinho é bom, passa rápido, nem esfria, não dá nem para tomar um segundo golinho. Queria muito te agradecer a sua participação nesse episódio do canal da NTBA. Alexandre, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Fico contente com os novos convites que vierem. Seguramente faremos isso porque é importante para você, empreendedor, para você, empreendedora, melhorar ainda mais o seu negócio. Um oferecimento da construtora Miramar que tem sempre um lançamento, um empreendimento já entregue, que vai ao encontro de você, empreendedor, de você, empreendedora, encontrar aquele cantinho gostoso para que você viva em paz, com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues, últimas unidades à venda, da construtora Miramar. Também com o apoio de Helena Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você por toda a trajetória profissional do seu negócio. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado, um bom consultor. E também com Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira, para que você possa dar mais atenção
a esse cuidado com a empresa, a identificar e observar melhor os seus colaboradores, observar essas características fundamentais para que o seu negócio desenvolva e a sua empresa possa prosperar. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!